Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa segunda aula de Geografia Bíblica 2. Já oramos como é costume, sempre pedindo a bênção de Deus antes do início de cada aula, que sem o Senhor nós não faríamos coisa alguma. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Boa noite, graça e graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos começar aqui mais essa aula e hoje nós vamos continuar tratando sobre os assuntos da Geografia Bíblica 2, parte 2, Geografia das Terras Bíblicas. Estamos na Mesopotâmia. Vamos continuar tratando sobre o slide que paramos na última aula. Vamos dar sequência também, porque estávamos falando sobre a geografia das origens. Hoje falaremos um pouco sobre as civilizações, mas vamos continuar ainda dentro da Mesopotâmia, até porque eu pretendo passar o maior número de informação a todos vocês, tá bom? Quero lembrar a todos os meus irmãos e irmãs que as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam reutilizar esse material, como vocês bem desejarem, inclusive, principalmente estudando as aulas novamente para aprender o máximo possível. Gravamos também para os alunos em EAD, porque fará parte do currículo essas aulas, aos alunos que fizerem as aulas em EAD. Diferente de vocês que estão aqui em tempo real, os alunos em EAD aproveitarão também essas aulas e terão outros acréscimos, até porque é um pouco diferente. Vocês podem tirar a dúvida em tempo real, os alunos em EAD não, mas de qualquer forma, essas aulas gravamos também para que possa ser bênção para eles, já que eles não têm, talvez, a disponibilidade de tempo que vocês têm. E gravamos também para ser bênção o maior número de obreiros, porque, irmãos, aprender sobre essas matérias é um privilégio. Poder ser ministrado pela palavra de Deus e aprender com esses clássicos, como estamos aprendendo, com o clássico do nosso querido e saudoso pastor e mestre Ernesto Anini, é uma honra. E é isso, meus irmãos. Então, vamos viajar aqui, né, para o mundo bíblico, para a geografia bíblica, para a Terra Santa, para as terras bíblicas, e vamos aprender um pouco sobre a Mesopotâmia, mais um pouco, porque, olha só, né, temos tanta coisa interessante para a gente poder estar aprendendo e descobrindo, né? Inclusive, um último comentário aqui, antes da leitura do texto. Quando eu faço o meu estudo, preparando as aulas para vocês, geralmente, quando estou estudando história eclesiástica ou geografia, há um sentimento que paira no meu coração, que é o seguinte: eu me sinto muito pequeno. É o meu sentimento que fica sempre ali comigo, né? Ao estudar, que nem estamos estudando aqui a história da Mesopotâmia, né? Começamos com a Suméria, falamos um pouco sobre os sumérios, os acadianos. Irmãos, a gente se sente tão pequenino, né? Porque são civilizações, povos que existiram. Hoje, enquanto formos dar uma passeada, né, no Google Earth, a gente vai, inclusive, visitar um pouco aqui da Babilônia, de fato, ali, onde foi possivelmente os jardins suspensos da Babilônia, ou seja, os achados arqueológicos. Então, quando a gente pensa quantos séculos, quantas gerações, quantos milênios, quantos povos, e a gente pensa assim, tá, eu estou aqui hoje, né, no planeta, eu estou aqui, nós, né, no caso, aqui nessa região do Alto Tietê, São Paulo, Brasil. O que somos na história mundial? Somos nada, né? Somos um grão de areia na história do mundo. E para mim, essas matérias me apequenam,
E é pequena. E é pequena porque temos tantas perguntas que não temos respostas. Algumas respostas temos por aquilo que é a historicidade, ou seja, os relatos históricos escritos. Mas também temos aqui a história que também não foi escrita. E também temos os achados arqueológicos, até o momento, até a descoberta de mais um achado. E ainda falando um pouco, já que é uma aula de geografia, eu fico encantado ao ver a geografia do mundo, do nosso planeta. Tantas coisas que a gente não tem uma resposta, né? Os cientistas dão uma resposta provável, mas mesmo eles trabalham com teorias, porque eles não têm a certeza absoluta. Então, percebam, irmãos, a gente está aqui e a gente está aprendendo tudo isso para quê? Para poder servir melhor quem? A igreja do Deus vivo, o povo de Deus, né? E então, assim, quem sabe essas palavras possam gerar em nós, talvez esse senso de finitude. Somos tão pequenos, somos tão finitos, né? Ao mesmo tempo, estamos numa obra tão maravilhosa, que é a expansão do reino de Deus e do governo de Deus na terra. E estamos aprendendo tudo isso para que o Senhor seja glorificado por nosso intermédio. Tá bom? Então, vamos aprender com o mestre Tonini, vamos aprender com outros materiais, né? Vamos aprender aqui com alguns outros materiais. Estarei utilizando algumas informações também do site Toda a Matéria, do Brasil Escola, e de outras fontes, e de outros sites e até mesmo documentários que, inclusive, eu até passei para vocês hoje já alguns vídeos no nosso grupo, tá bom? Então, beleza? Vamos ler um texto bíblico, irmãos, que está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8. Quero ler o versículo 8 e depois quero ler também versículo 1 e 2. Então, vamos ler aqui esse texto, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O irmão que quiser, ou a irmã, por gentileza, pode ler para nós. Estarei compartilhando aqui a minha Bíblia. Lindo. 1 Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livre de ira e de controvérsias. Aqui é uma recomendação de Paulo, claro, a não somente aos homens, mas a todos, para levantarmos, né, as mãos e orarmos, como fizemos há pouco, orando. A oração com mãos levantadas remete à ideia de irmos a Deus, sim, clamarmos a Ele, buscarmos a face dEle, mas principalmente remete à ideia de rendição. E quando levantamos as mãos, nós estamos naquilo que dizemos num momento de vulnerabilidade. Né? Ninguém que está com as mãos levantadas tem uma atitude de reação. Levantar mãos é literalmente demonstrar rendição. Dobrar os joelhos é rendição. Paulo está dizendo aqui para nós orarmos, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, dando essa ideia de mãos que se dedicam a Deus e a uma vida de piedade e santidade. Mas eu gostaria também de ler aqui o versículo de número 1 e 2. Lê para nós, irmão Diego, que ainda faz parte desse texto. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Pode ler o versículo 3 também. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. Ou seja, Paulo está aqui nos chamando e nos exortando ao quê? A orarmos orações intercessórias, orações de súplicas, clamores e até ações de graça por
todos os homens. Ou seja, como filhos de Deus, precisamos orar. Nosso pai da fé, Abraão, orou pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, enquanto seu sobrinho Ló e a sua família estavam lá. E aqui, o texto bíblico mostra para que a gente ore pelos reis, por aqueles que exercem a autoridade. Para quê? Para que haja uma vida tranquila e sossegada em toda a terra. Isso agrada a Deus, o nosso Senhor e Salvador. E aqui, né, o versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele tem um plano e um propósito sobre tudo, mas é melhor vivermos em paz. E assim como ministros da paz, devemos orar para que haja paz na terra e que Deus conserve nosso país em paz. Nos ajude a sermos ministros da paz, para que a gente possa realmente ver a salvação de Deus na nossa nação e no nosso mundo, tão carente de paz. Tá bom? E as nossas orações, elas podem fazer toda a diferença. Tá bom, meus irmãos? Tem nada a ver com geografia bíblica o texto hoje, mas quem sabe tem a ver com um momento que há pouco, antes da gravação, falávamos sobre a nossa nação. Hoje oramos intercedendo pela nossa nação, e que Deus continue nos levando a orar, uns pelos outros, pela nossa família e pelo nosso país amado, tá bom? Talvez o ímpeto, né, desse texto seja esse de ver, né, que a vida do ser humano na Terra ela é tão misteriosa, né, tão cheia de oscilações. Ao estudar aqui sobre a Mesopotâmia, a gente vê que trabalhamos semana passada falando sobre os sumérios. Os sumérios, eles não criaram um império, eles foram apenas uma cidade-estado, né? Mas muito importante. E depois vieram os acadianos, e aí sim, com os acadianos surge o primeiro império. Eles dominam sobre os sumérios. E percebam, né? Já que eram cidades-estados, eles buscavam ali a sua vida, o seu comércio, os seus interesses, e, querendo ou não, a Suméria passou por muitas guerras. E podem ver que, curioso que, enquanto eu fazia minha lição de casa aqui com você, a gente vai ver hoje, que a história da Suméria desaparece da história mundial por volta do ano de 1750, ou seja, 1750 antes de Cristo. De repente, os sumérios são apagados. Por isso que, na aula passada, trabalhamos bastante sobre aquela questão das origens, né? O berço das civilizações ser ali no delta do Nilo, no Egito. Por quê? Porque, já que eles tinham desaparecido e outras civilizações foram, né, existindo, os acadianos, os amoritas, os assírios e os caldeus, então encobre-se, né, essa historicidade, esses registros, mas e a gente sempre tão pequeno, né, irmãos? Hoje aqui no nosso país tão abençoado, o que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o mundo? Quais serão as grandes potências mundiais que, né, serão protagonistas do mundo? Que a gente possa fazer o nosso papel de igreja, de orar, de buscar a Deus, de pregar o evangelho, de expandir o reino e o governo de Deus na terra. Porque a grande necessidade do homem está em Deus e em mais ninguém. Não vai ser um império, não vai ser uma cidade-estado, não vai ser numa pessoa, vai ser em Deus, né? Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Nós tínhamos, semana passada, parado, né? Falamos ali sobre a geografia das origens, e nós paramos ali, falando um pouco sobre essa questão da geografia das origens, e eu quero continuar a partir de onde tínhamos parado, né? Estávamos estudando a partir do slide do professor Maurício, pastor Maurício, professor de História
eclesiástica, de ética cristã e de tantas matérias no seminário, e ele me passou esse material e a gente vai estar utilizando aqui, né? Então, nós trabalhamos bastante semana passada, falando sobre a questão do Éden, né? A localização do Éden. Tomé até nos presenteou aí com uma ferramenta nova. Foi muito legal, me diverti bastante, viu, Tomé? Obrigado mais uma vez. E a gente vai estar utilizando aquele material e eu espero que vocês estejam aprendendo a utilizar não só esse material, mas tudo aquilo que a gente tem passado aqui em aula, ou que existe, né, irmãos? Eu costumo falar para a minha família, para vocês e para os membros lá da igreja, para os meus amigos, esse momento de tecnologia é um momento maravilhoso, onde o nosso aprendizado se potencializou demais, né? Então, a gente falou sobre a localização do Éden, falamos das teorias da localização do Éden, comentamos, né, dos prováveis lugares, falamos, né, até aqui do jardim do Éden no Golfo Pérsico, e aí paramos na questão do dilúvio, tá? Nós não gastaremos muito tempo sobre essa questão, mas é uma questão bem curiosa, a questão do dilúvio, né? Há várias teorias sobre o dilúvio. Se o dilúvio foi parcial, regional ou global, né? Eu, particularmente, acredito no dilúvio global, tá, meus irmãos? É o que eu creio, tá bom? Então, alguma pergunta da aula passada que vocês tenham, ficou em aberto, ou querem fazer alguma pergunta agora, para a gente começar aqui a leitura do material? Alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Nossa irmã Elisângela, leia para nós, por gentileza. Dilúvio. Dilúvio. Teoria do dilúvio universal. Dificuldades. Quantidade de animais, volume de água, localização da raça humana. Teoria Dá uma pausa aqui, irmã, por gentileza. Então, essa primeira proposta, né, que seria o dilúvio universal, a gente não pode descartar essas dificuldades, tá, irmãos? Não pode. A gente, quando lê a Bíblia e tenta fazer até mesmo a conta para ter uma dimensão da arca que parou ali sobre as montanhas do Ararat, né? Então a gente tem dúvida, sim. Ter dúvida não tem nenhum problema, tá, irmãos? Ter dúvida, qual é o problema? Né? Nenhum problema. Negar as escrituras, eu acho que já seria, acho não, tenho certeza, né? Uma atitude perigosa, até porque a Bíblia vai mostrar que ela é a palavra de Deus, é a revelação, e aí a gente já estaria indo para um caminho de incredulidade. Mas a dúvida, ela existe. E quando a gente pensa nessa questão do dilúvio ser universal, tem essa questão da quantidade dos animais, tem a questão do volume da água, né? Tem a questão realmente da raça humana. Então, assim, surgem várias dúvidas, não tem nenhum problema. Mas, como eu mencionei há pouco, eu acredito nessa possibilidade do dilúvio ter sido de forma universal, tá bom? Diga, Tomé. Tomé, levantou a mão. O professor Adalto Lourenço, ele tem uma série de vídeos que trata sobre isso aí, uma série bem interessante. A origem do universo, o criacionismo científico. Ele até cita, né? Quem disse que todos os animais que entraram foram adultos? Olha aí, legal. Muito interessante, hein? Essa fala eu desconhecia. Obrigado, é verdade, Tomé. E aí, já, né, olha aí, há pouco, quando vocês me perguntaram dos trabalhos extras, aí o Tomé já dando a deixa para nós também, mais uma vez, viu, Tomé? O professor, se você citou o professor? Professor Adalto Lourenço. O professor Lourenço, isso, Adalto Lourenço. Inclusive, eu tenho um material dele aqui, que na época dos meus dias de seminário, ele nos deu uma matéria ele deu de grego, né? Eu estudei um livro de grego dele. Né? É cientista, né? Ele é um cientista, ele é muito bom, e eu gosto bastante das opiniões dele, e
E é muito legal essas informações, tá, irmãos? Nessas horas, nós vamos aprender com os teólogos que também são cientistas, tá, irmãos? E o interessante é que ele faz o criacionismo científico. Ele não pende para o lado da Bíblia. Ele mostra que, né, o universo tudo teve uma causa que não foi do jeito que a ciência fala. Aí ele mostra dentro da ciência que houve um criador, né? Teoria do design, né? Isso, teoria do design. É muito linda essa teoria. E como eu estava mencionando, irmãos, prestem bastante atenção, é teoria criacionista. Pastor, o senhor crê na teoria criacionista? Não, eu creio na Bíblia. A teoria criacionista, ela é uma ela é uma teoria que mais nos aproxima da Bíblia, mas ainda assim é uma teoria. Pastor, e aí? E aí? Que eu não sou cientista, meus irmãos, sendo franco, respondendo de bate-pronto. Eu não tenho uma resposta para isso, por isso que eu disse para vocês que eu aprendo com eles e eu gosto das opiniões dele. Agora, irmãos, saibam disso, nem todos os teólogos eles vão pender para um lado mais ortodoxo, ainda mais quando são teólogos que vão unir Bíblia com ciência, tá? E aí vão ter várias opiniões, tá bom, meus irmãos? Por isso que a gente tem que estudar muito bem e reter o que é bom, tá bom? A teoria local, regional também, ela tem consistência, né? Sim, Tem consistência, porque tem consistência. se analisar o quantos animais que existem e porque os outros animais, são muitos animais, caberia tudo num local só. Pastor, inclusive ele cita isso aí que o Gino está falando, ele fala que, por exemplo, as espécies de... Hoje a gente tem vários tipos de cachorro, né? Pitbull, Chihuahua, tudo. Mas ele falou assim que se você pegar, eu não sei se é 3 ou é 5 animais, por exemplo, da raça canina, você é capaz de reproduzir todas as espécies que tem de cachorro, por exemplo. A mesma coisa no mundo dos felinos. Se você pegar, acho que é de 3 a 5 tipos, você consegue reproduzir todos os outros. Então, e, irmãos, por isso que a gente tem que dar o direito de dúvida, aprender com todos esses professores, e até mesmo, irmãos, aqui, aprender, inclusive, com os cientistas, viu? Tem horas que lembram da história da figueira, ainda que a figueira não floresça, né? Que a figueira, ela é, como eu mencionei na última aula, né? A flor amadurecida é o fruto, é a própria flor que amadurece. Então, percebam, a gente vai aprendendo e a gente vai ouvindo tudo, retendo o que é bom, porque dentro das teorias, tem horas que as teorias, elas têm sim uma correlação. A teoria do dilúvio parcial, eu particularmente acredito no global, mas assim, eu diante disso, como eu sustento ela pela fé, mas eu aprendo com esses mestres, tá bom? Percebe que tem o fenômeno da chuva, acontece chuva em um lugar e em outro não. Tá, tem uma chuva em Ferraz, mas chega em Guaianazes já não tem chuva. Então, e outra, para que uma chuva castigar o mundo inteiro se aquela região, a população de outro local não tinha nada a ver com aquele povo ali que estava começando? E se o povo também só estava concentrado ali, né, Júnior? Exato. Temos esse detalhe também. Deixa eu até aproveitando aqui, já que você tocou nesse assunto, Júnior, olha só, deixa eu compartilhar com vocês aqui esse mapa, né, que eu peguei, o mesmo material que eu... Dos oceanos, né? Oi? É a questão dos oceanos também, né? Sim, sim. Ó, eu peguei esse material, aqui, inclusive, eu passei até para vocês hoje, ó. Olha só que interessante. Esse material, olha só que legal, sobre os povos, né? Possivelmente, olha só, segundo os estudos científicos, olha só, eles vão datar a origem dos seres humanos da seguinte forma. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, só para ficar melhor. Aqui, ó. 190, aí aqui são datas assim bem, segundo a ciência, tá, irmãos? Ó, nessa figura, mapa das
migrações humanas, mostrando a origem do homem na África há 200 mil anos, ou seja, aqui é 190 mil anos, antes, né, 1000 anos, com posterior povoamento dos demais continentes a partir da África, iniciado há 60 mil anos. Então, daqui, ele sai da África, vai para essa outra região, que aqui, literalmente, podem ver, ó, aqui é o Mediterrâneo, né? Aqui seria a Península Arábica, aqui é a Mesopotâmia, ó, exatamente onde eu estou com o meu mouse. E aí pode ver, ó, eles já vão se expandindo para a Europa, aqui, ó, vem 50 mil anos aqui para essas regiões, os tigres asiáticos, aí depois 40 mil anos aqui na Europa, e aí também aí eles passam por toda essa área, né, da Ásia, e aí somente depois de 18 mil anos chegam nas Américas. Então percebam que a ideia do dilúvio parcial, partindo de um pressuposto de que os povos estavam aqui, faz total sentido, né? Total sentido. É bem curioso. Mas assim, irmãos, como eu disse para vocês, é o que eu acredito, né? Não quero aqui entrar no mérito ou no demérito, mas estamos estudando sobre essa questão, né? Inclusive, olha só... Quando era menino, o professor falou professor de ciência, falou que a Terra era uma Pangeia. Exato. É aquele supercontinente, né? Exato. A ideia da Pangeia, na minha opinião, eu faço a seguinte associação, que juntamente com o dilúvio veio essa questão da distribuição da Pangeia. Essa é a leitura que eu faço. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai mostrar que as águas se levantaram do abismo. No primeiro momento, quando nós fazemos um estudo, e é por isso que a gente aprende muito com esses pastores, mestres, que também são cientistas, e também com outros cientistas, eles vão dizer que o planeta, ele era envolto, né? Deixa eu até pegar aqui para vocês aqui um outro, só para mudar um pouco esse desenho. Deixa eu pegar aqui o nosso mapa, né? O mapa mundi. Que o planeta, ele era envolto de uma película, assim como hoje temos a estratosfera. Segundo alguns comentaristas e cientistas, eles vão dizer que havia uma película que protegia, né, o planeta, assim como a estratosfera, e que no dilúvio, podem ver que não chovia sobre a Terra. E na geração antediluviana, o que acontecia com ela, irmãos? Na geração antediluviana, essa geração, eles não precisavam, porque dá uma ideia, segundo a Bíblia, que o mundo ele era protegido, assim como hoje, por exemplo, sabe quando você passa por uma plantação e ali você tem, né, aquelas estufas? Pode ver que plantas que nascem dentro de uma estufa, ela cresce, desenvolve maior e melhor, porque há todo um ecossistema dentro da estufa, geralmente de propósito, para dar mais saúde àquelas plantas. E um planeta, segundo alguns estudiosos, vão falar que havia isso. Então, essa película, ela foi rompida e ela cai sobre a Terra. Uma das explicações, porque nos polos há uma quantidade maior de água, tanto no polo norte quanto no polo sul. E a segunda explicação também, que a Bíblia também vai falar, que as fontes saem do abismo, dando uma ideia de que há águas subterrâneas. Segundo alguns especialistas, irmãos, mesmo que o nosso planeta, a maior parte do planeta seja feito apenas de água, ainda assim existem lençóis subterrâneos gigantescos que estão dentro do planeta. Olha que coisa curiosa, né? E, bom, então a Bíblia fala que as fontes dos abismos foram abertas, possivelmente jorrando e causando, então,
essas águas, né? Quem sabe foi a Pangeia, é a dedução que eu tenho. Então, irmãos, uma coisa eu sei, há muito mistério, né? E aproveitando aqui, só para vocês aqui, enquanto a gente faz aqui uma liçãozinha de casa bem rápida, olha só que legal. Eu estava vendo aqui alguns estudos hoje, e enquanto eu fazia a minha lição de casa, aqui nós temos, né, o mar Mediterrâneo, né? Essa região aqui é o mar Mediterrâneo. E aqui, irmãos, olha só que legal. Essa região aqui, essa região é o Mar Negro, né? Então, enquanto eu estava... A gente vai ver já em um slide que fala o seguinte, que em algum dado momento, aqui o Mar Negro possivelmente fosse doce. Se tivesse alguma lagoa aqui, era doce. E houve aqui o Estreito de Bósforo, que é esse estreito aqui. Aqui hoje é a Turquia, antiga, essa região aqui é a antiga Império Bizantino, né? Constantinopla, né? Pode ver, ó, Estreito de Bósforo, esse estreito aqui. Então, aqui está, né, escala bem pequena, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente começa a aproximar, vocês verem alguns barcos, né? Ó, conseguem ver os barcos? Então, geralmente, a dimensão aqui desse espaço varia por volta de 600 metros, né? Olha só que legal. Aqui temos por volta de 600 metros, né? Um pouco mais de meio quilômetro, né? Tem E alguns... Hã? Tem uma réguazinha que dá para você medir em cima aí. Então aí depois você me explica, porque aí já é coisa para o Tomé. Obrigado, viu, Tomé? E aqui, ó, tem outros espaços aqui maiores que chegam a alguns quilômetros, né, irmãos? Alguns quilômetros. Então, é muito interessante que, segundo alguns estudiosos, não havia uma ligação entre esses dois oceanos. Então, você vê, irmãos, existem muitos mistérios, tá? Muitos mistérios. E outra coisa que, olha, aproveitando aqui também, já que a gente está fazendo essa liçãozinha de casa, aqui, ó, a união entre o continente africano e a Espanha, irmãos, aqui também, ó, a mesma coisa. Podem ver, ó, há uma proximidade muito grande, quase como eles se unindo, né? Gibraltar. Isso, Estreito de Gibraltar. Bom, aqui, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, se fosse criada uma ponte, facilitaria muito, mas há uma profundidade muito grande aqui no Estreito de Gibraltar. Olha só, talvez vocês não consigam ver, né? Mas quando eu pego aqui essa ferramenta, deixo o mouse parado, né? E volto aqui, vocês vão ver que é praticamente 1 quilômetro abaixo. Aqui, ó, se vocês forem ver, quando eu estou com o mouse mexendo, vocês vão ver que essa região aqui é 1 quilômetro abaixo. Então, como você vai fazer uma ponte onde a base é 1 quilômetro abaixo, fora as correntes marítimas, ou seja, praticamente impossível, né, se construir, porque são alguns quilômetros, né? Então, ainda não temos uma tecnologia para tal, ainda não, né? Mas é interessante, né? Então, existem tantos mistérios, ó, aqui, ó, 630 metros, 700, aqui, ó. Então, assim, temos 900 metros nessa região, 800, 700, 600 metros abaixo do nível do mar, né? Então, é bem interessante, né, irmãos? Curioso, né? Algumas regiões aqui são menos, né, 400 metros, 300, mas é muito irregular. Então, é muito interessante, temos muitos mistérios que a gente desconhece, né? Tá bom? Bom, vamos continuar aqui, meus irmãos, que a gente entrou aqui, a gente pega um acesso à direita, vai para a esquerda, vamos voltar aqui para o caminho principal, que é o dilúvio, tá bom? Vamos passar rapidinho. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então, Elisângela, por gentileza, continua entre nós, por favor. Deixa eu continuar aqui. Sim. Teoria do dilúvio parcial. Dificuldades. A linguagem bíblica, que parece apontar para uma inundação total. Registro de fósseis em outros lugares do globo.
Essa é uma questão que deixa a arqueologia aqui. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre isso, irmãos, o que acontece? Existem fósseis que são típicos, e, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, irmãos, certas rochas, certas coisas que são típicas de uma região, não tem em outra região. Então, quando a gente começa a unir história, e principalmente a arqueologia, sobre essa questão do dilúvio, você passa a ver, vou dar um exemplo aleatório, o livro-texto vai mostrar um pouco disso, tá bom? Vamos aqui imaginar, tá, irmãos? Vamos imaginar. Isso são hipóteses, tá? Agora eu estou só divagando de forma aleatória, tá? Que existam certas coisas que só tem aqui na região da Mesopotâmia. E, de repente, se descobriu aqui do outro lado da África ou lá na América. Mas é numa região isolada também, tá? Ou seja, como que isso foi chegar lá? Como essa argila típica aqui da Mesopotâmia foi chegar lá no continente americano, uma quantidade absurda, mas não tem nada que ligue uma coisa com a outra. Então, em cima de acervos como esse, documentos como esse, arqueologias como essa, a gente chega à seguinte conclusão, que também deduzimos que o dilúvio pode ter sido universal. Então, assim, são muitas teorias, tá bom? A gente acaba não sabendo dizer e afirmando. Uma coisa é fato, as escrituras afirmam isso, tá bom, meus irmãos? Outra controvérsia, a questão do dilúvio. Outra controvérsia também é a questão dos animais. A maior das espécies, muitas espécies de animais só tem na África. Na América do Norte, América do Sul, aqui não tem. Se houve um dilúvio, por que se concentrou mais lá? Se foi total, aqui também aniquilou os daqui que existiam. Exatamente. Então, assim, irmãos, assim como a questão também dos dinossauros, são questões que a gente não tem uma resposta, sabe, irmãos? Por exemplo, irmãos, em Nápoles agora está tendo muito tremores, a cidade de Nápoles, porque a cidade de Nápoles ela foi construída literalmente dentro de uma cratera de um vulcão. Talvez você diga assim, pastor, mas morar dentro de um vulcão, eles já vivem lá há séculos, né? Mas nos últimos anos, Nápoles está tremendo muito mais do que o comum. Qual é o temor deles? É que realmente haja uma grande erupção. E qual é o medo dos napolitanos na Itália? É que, por se tratarem de uma população muito grande, o governo sabe de algo e não está falando à população, porque onde você vai colocar alguns milhões de pessoas? Então, percebam, irmãos, muitas coisas nós não desconhecemos. Segundo os relatos científicos, Nápoles teve esse vulcão em Nápoles teve uma grande erupção há alguns séculos atrás. Mas o grande vulcão destruidor foi alguns milhões de anos atrás, que possivelmente nessa primeira erupção, algumas centenas de anos, eu não lembro a data agora, tá, irmãos? Ali houve possivelmente uma catástrofe a nível mundial. E é em cima de fatos como esse que os cientistas deduzem a destruição, por exemplo, dos dinossauros. Porque se houve uma erupção tão violenta, possivelmente todo o globo ficou fechado e escuro durante alguns dias. E, por isso, os animais acabaram morrendo. Aqueles que sobreviveram acabaram morrendo também porque não tinha o que comer. Então, quer dizer, um efeito cascata. Isso se explica. Há um outro estudo também, que ali na região do México, há um lugar que, segundo os cientistas, onde caiu um grande meteoro no passado, que também pode ser uma outra teoria da destruição dos dinossauros. Ou seja, muita coisa a gente não sabe, tá, irmãos? Muita coisa a gente não sabe, tá bom? Então, assim, quem sabe uma hora, né, com o desenvolvimento tecnológico, científico, a gente tem algumas respostas melhores para tudo isso, tá bom? Os animais carnívoros também, né? Oi? Os animais carnívoros, como que eles ficaram na arca? Porque eles se alimentaram de quê? Então, o leão, a onça, quem alimentava? Se eles comem
da cadeia São dúvidas que a gente não tem como deixar de levantar, né, Júnior? Por isso que, diante disso, a gente se cala, acreditamos na palavra de Deus e descansamos em Deus, né, irmãos? E aí deixamos esse debate para os nossos irmãos que vão fazer ciência, é ou não é? Pode continuar, meu irmão, por gentileza? Dilúvio e a ciência. Em 1998, William Ryan e Walter Pittman, geólogos da Universidade de Colômbia, publicaram evidências do rompimento de um suposto Bósforo por volta do ano 5.600 a.C. As águas do Mediterrâneo... Pode continuar, filha, pode continuar. As águas do Mediterrâneo, por ocasião do degelo da última glaciação, teriam invadido o Mar Negro. Que foi o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Então, deixa eu voltar lá. Então, percebam, irmãos. Olha aqui, ó. Seria exatamente essa palavra que vocês acabaram de ver, né? Que é o istmo de Bósforo, é estreito, tá? Istmo é estreito, tá bom? Que é essa região aqui que eu falei, ó. Né? Deixa eu até aproximar mais um pouco. Então, as águas do Mediterrâneo vieram para cá. Tá bom? Interessante, né? Vieram para essa região que é o Mar Negro. Irmãos, aqui também nós temos um outro mar, né? Inclusive, o nome desse mar, deixa eu pegar aqui, é o mar de... Como que é o nome mesmo? Deu um branco agora. Mar de... Me ajudem a lembrar, irmãos. Perto da Crimeia. É chamado de mar, mas na realidade ele acaba sendo uma grande lagoa, né? Como que é o nome? Mar de Azov. Mar de Azov, aqui. Mar de Azov, tá? Esse mar, né? Ele é muito baixinho também, viu? Muito raso, né? Muito não é tão profundo, né? Alguns metros, né? Quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, vocês não vão conseguir ver, mas eu estou passando o mouse, está mostrando, tem 11 metros de profundidade, 9, 12 metros, ou seja, 5 metros de profundidade. É uma grande lagoa, né? O Mar de Azov, tá bom? Então, possivelmente, segundo, né, esse especialista, que a gente acabou de ver, né? Que é o William Ryan, né, e Walter Pittman, da Universidade de Colômbia, eles dizem que houve isso, rompimento. Tá bom? Vamos continuar, então, lendo aqui. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Tudo bem? Continuando aqui. Nós já vimos esse desenho, né, da Mesopotâmia, do crescente fértil, a meia-lua aqui, né? Lembrando que não é exatamente uma meia-lua, né, irmão? Mas é lembrado como uma meia-lua, mais ou menos como a gente viu na última aula, né? Algo assim, né? Então, por causa da lua crescente, que é essa que foi chamado de crescente fértil. Isso daqui a gente já viu. Continuando aqui. Esse mapa eu achei muito legal, depois tem uma olhada com mais calma, irmãos. Aqui vai ter, literalmente, todos os detalhes aqui embaixo nesse descritivo, tá? Falando sobre o crescente fértil por volta do ano 2000 a.C., eu achei bem legal. Começa aqui em cima, com o rio Halys, depois vem aqui com Caníces, Mar Cáspio, e aí ele vai mencionando, ó, Nínive, Babilônia, Ur, tá bom?
Então, assim, muito legal, o Egito, Mênfis, tá? É bem legal para vocês se situarem dessa região, né, onde nós temos estudamos bastante aqui a Terra Santa, e agora estamos estudando, né, as terras bíblicas, né? Ou seja, onde as histórias bíblicas também acontecem, tá bom? Logo, é o berço da civilização, tá bom? Então, depois, vejam direitinho, é bem legal, né? Pode ler para nós agora, Beatriz, por gentileza, Éden, o dilúvio e Babel e a história. Rapidamente, só para a gente cumprir com a leitura desse material. O início da civilização ocorreu no Vale da Mesopotâmia. A Bíblia assinala que os dois inícios da humanidade se localizavam entre Tigre e Eufrates. Escolas antagônicas, escola egípcia e escola mesopotâmica. As descobertas arqueológicas confirmaram a segunda escola. Relatos de inundação em outras culturas, Babilônia e Egito. Na última aula, nós trabalhamos bastante sobre isso, então agora eu não vou perder muito tempo, mas eu quero mesmo assim ler algumas partes muito interessantes do nosso livro-texto, tá, irmãos? Como eu disse, agora aqui nós estaremos ruminando sobre esse assunto, e é óbvio que existem muitos estudos sobre isso, então eu quero destacar principalmente os pontos principais, né? E então a gente sabe que, de fato, as descobertas arqueológicas confirmaram a segunda escola. E a gente vai ler algumas porções que eu separei no livro-texto hoje, tá bom? Como eu mencionei também na última aula, os relatos sobre o dilúvio, Torre de Babel e tantos outros acontecimentos do Velho Testamento, Jardim do Éden, também são relatados em outras culturas, tá, irmãos? Em outros povos, tá? Isso não é exclusividade das escrituras sagradas, tá bom? Então, continua para nós, irmã Beatriz. Tábua das Nações, 70 nomes mencionados, pessoas, povos, Sem, semitas, hebreus, Cã, cananeus, assírios e egípcios, Jafé, indo-europeus. Nós já vemos isso na Geografia Bíblica 1, né? Então, aqui, mais uma vez, é só um detalhe, né? Aquilo que nós já vimos, os descendentes de aqui, ó, Cã, Sem e Jafé, né? Então, podem ver os descendentes de Jafé, e aí vocês olham onde está o quadradinho. Os descendentes de Cã seria os que estão aqui com um símbolo redondo, né? Essa região dos cananeus, etc. e tal. E os descendentes de Sem, tá bom? E aí, aqui, como a gente já mencionou, são os povos semíticos, né? Podem ver que aí, no caso, aqui na Mesopotâmia, predominam os semitas, né? Então, aqui também na Europa, tá bom? Joia? Eu acho que a gente já trabalhou sobre essa questão, nenhuma dúvida, né, meus irmãos? E agora, vamos começar o segundo slide, que é esse daqui, a história das civilizações. História das civilizações. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo Não? certo. Tudo certo? Então tá bom. Beleza. Vou passar aqui para vocês o próximo slide do professor Maurício também. Deixa eu só publicar aqui para vocês. Olha lá. As primeiras civilizações, meus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu já mencionei em algumas aulas, mas é importante a gente agora pontuar, bater algumas estacas, né? Em algumas aulas eu falei para vocês sobre cidades-estados. Então, o que é uma cidade-estado? Vamos lá, Júnior, você que já fez a aula de introdução ao Antigo Testamento, é o aluno mais antigo aqui da classe, né? O que é uma cidade-estado? Diga para os nossos irmãos, eu sei que você sabe muito bem. Cidade-estado? Isso. Bom, cidade-estado era aquela cidade que
preservava a sua cultura, né? Seu povo. Hoje não podemos chamar que hoje nós temos como país, né? Mas naquele tempo, cada governo, cada rei, ele defendia a cidade-estado, né? E tinha ela como os cidadãos daquela cidade, né? E aí era defendido, como nós temos Atenas, temos Troia, então eram os cidadãos daquela cidade-estado que... Daquela nação, né? Exato. Exato. A gente tem que se lembrar que os povos antigos, obrigado, viu, Jonathan? Muito obrigado. Os povos antigos, eles eram, na sua grande maioria, a gente está tratando aqui da Mesopotâmia, irmãos, então a gente tem que lembrar que, segundo, né, os estudiosos, os povos eram nômades, deixam de ser nômades, né? Lembram disso? Uhum. Eles deixam de ser nômades, eles passam a ser o quê? Eles passam a ser... Você lembra qual que era o termo? Que até usamos na última aula? Seminômades? Hã? Sedentários. Sedentários, né? Hoje a palavra sedentário para nós é outra coisa, né? O que é sedentário para nós hoje, né, irmãos? Sedentário é quem fica sentado, né? Não é isso? Não é isso? Quem fica sentado é sedentário. Quem trabalha muitas vezes só num espaço pequeno, sedentário. Mas, na realidade, essa palavra também ela vem de sede, ela vem é um conceito de ter uma sede, de ficar num lugar fixo. Então, aqui deixa eu compartilhar rapidamente aqui para vocês, né? Tem um material passado na última aula, né? Olha só. Então, nós deixamos as civilizações, elas começam ali na Suméria, e elas, na sua grande maioria, são nômades, e elas se estabelecem em casas e em cidades, e a Suméria, por exemplo, era uma cidade-estado. Ela era uma cidade-estado governada pelo Pateses, que era um tipo de monarca e um tipo de gestor, que, juntamente com as outras lideranças, administravam a vida, o comércio e até a religião dessas cidades. Então, o que acontece? Só para a gente trabalhar dentro de uns conceitos. Então, haviam os povos, que eram as nações nômades, haviam as cidades-estados, que era quando eles já estavam agora já numa certa localidade morando. Jericó, por exemplo, é uma cidade-estado. Tinha suas muralhas, tinha o seu governo, tinha o seu rei, tinha o seu exército. Então, assim, outra cidade-estado era os filisteus. Eu estou falando agora só para ilustrar um pouco. Os filisteus eram 5 cidades-estados, onde cada cidade-estado tinha o seu governo. Elas estavam unidas pelos 5 governantes, mas, ao mesmo tempo, subdivididas, porque não tinha um rei que unisse e mandasse sobre todas elas, né? Então, percebam que na antiguidade a gente vai ver isso acontecer o tempo todo, né? E não foi diferente aqui. As suas instituições, né? Tinha suas instituições, não? Exatamente. E com, né, os sumérios, que eles passam, segundo os arqueólogos, a existirem há 10 mil anos antes de Cristo, ali nessa questão da Mesopotâmia, eles vão habitando essas terras férteis e eles vão agora criando as suas cidades-estados, onde surge a cidade-estados. Logo, vão ter os seus comércios, vão ter as suas divisões sociais, a agricultura, os guerreiros, os comerciantes, eles passam agora a ter as suas vidas e, automaticamente, nasce, então, o primeiro, vamos dizer assim, a primeiras cidades, né? Estados com os sumérios, e logo depois vem o quê? Vem os acadianos, como a gente viu, eles guerreavam entre eles, irmãos, pensem nisso, né, irmãos? A gente está falando em séculos e milênios de povos que viviam nessa região. E os acadianos aqui, surge o primeiro império, né, com Sargão I. É o primeiro império, com Sargão I. Então, só estou falando tudo isso, irmãos,
para voltar aqui à minha pergunta há pouco, que é essa daqui. Ó, vamos lá. Deixa eu pôr aqui de novo para vocês. Eu tinha feito essa pergunta. O que é uma civilização? Né? Porque, então, voltando aqui. Então, para a gente seguir de uma ordem aqui de grandeza, né? Temos uma nação, que ela pode ser uma nação de beduínos, semi-beduínos. Temos uma cidade-estado, que é um grupo já mais organizado. Temos uma nação ou um reino, que é aí onde é a unificação dessas tribos, e aqui Israel representa muito bem isso. Lembram? As 12 tribos de Israel. Então, até os dias da monarquia com Saul e com Davi, eram tribos. Era uma nação, mas dividida por tribos. Podem ver que nos dias dos juízes acontecia isso. Um juiz era levantado, e ali ele representava as nações. Mas lembrando que Israel era uma teocracia. Então, esse juiz, agora, unido a essa teocracia que já tinha ali a revelação de Deus, ele governava, ele guiava essas 12 tribos. Com Saul e com Davi, é um reino unido. Então, as 12 tribos agora são lideradas por Saul e depois com Davi. Então, percebam, e depois o que é um império? É quando há a união de vários reinos. Então, Sargão, primeiro, ele consegue pegar essas cidades-estados da Suméria, dos acadianos, também de outros povos, como os amoritas, e ele une. Por isso que é o Império Acadiano. Então, dentro do Império Acadiano, que foi o primeiro, depois a gente vai ter depois o Império Babilônico, depois teremos o Império Assírio, e depois retornaremos com o Império Babilônico de novo. Então, eu estou mostrando aqui 2 conceitos diferentes para vocês, porque agora a gente vai falar sobre as civilizações. São conceitos diferentes, tá, irmãos? Assim como há uma cidade-estado, há um reino, há um império, as civilizações é algo que está dentro de tudo isso, mas ela recebe uma nuance diferente, tá bom? Então, eu fiz essa construção para a gente chegar aqui em civilizações. Porque tem vezes, irmãos, que a gente usa a palavra, mas a gente não se aprofunda nos conceitos, né? E mais uma vez aqui, rapidamente, só para vocês terem uma ideia. A Suméria é considerada até hoje como os povos mais antigos, como nós mostramos há pouco, né, que seriam os povos da Mesopotâmia. Quando a gente fala os povos da Mesopotâmia, a gente começa com os sumérios, depois vem os acadianos, depois vem os amoritas, depois vem os assírios, e depois, por último, os caldeus. Então, a gente vai, já, eu vou voltar a falar um pouco sobre todos eles, para a gente chegar nesse ponto aqui, que é as civilizações. Tá bom? Porque quando a gente fala assim, ó, nós hoje nós ocidentais somos diferentes dos orientais totalmente. É uma civilização oriental e nós, civilização ocidental. Tá bom, mas o que é uma civilização? O que é uma civilização? É uma pergunta que a gente precisa trabalhar agora aqui, porque a gente está estudando a arqueologia, a gente está estudando a história, está estudando todo esse contexto. E o que é uma civilização? Nós sabemos o que é. Porque, só para eu pontuar aqui, para a gente ir para o intervalo, mas olha que coisa. Eu sei que vocês sabem o que é uma civilização, mas muitas vezes a gente não sabe explicar o que é uma civilização, né? Vou chegar lá. Quer ver a pergunta? Irmãos, o que é alguém bonito? E o que é alguém feio? Todo mundo, quando vê o feio, sabe que é feio. E todo mundo, quando vê o bonito, sabe que é bonito. É ou não é? Mas a gente não para definir. Ele é feio porque é feio. E ele é bonito porque é bonito. Percebam, são coisas simples. Todo mundo sabe o que é bonito e o que é feio. Né? Tanto é que as meninas querem um rapaz bonito e os meninos querem uma moça bonita. Mas a gente não define. A gente sabe o que é, mas não define, né? Eu quero trabalhar um pouco sobre o que é civilizações já,
porque isso daqui vai ter tudo a ver. Pode ver, ó, estamos trabalhando na civilização mesopotâmica. Depois, a gente, dentro da civilização mesopotâmica, viremos para a Fenícia, vamos para a Palestina, vamos pincelar na Pérsia. Mas percebam, é curioso, né? O que é uma civilização? Tá bom? Beleza? A gente vai responder já no segundo bloco, tá bom? Tá bom? Vamos para o nosso intervalo? Então, alguma pergunta? Eu só queria fazer um comentário do vídeo que você mandou no grupo antes da aula, que ele chega até a ser engraçado, né? Que ele fala, assim, a civilização, teoricamente, hoje em dia a gente está mais civilizado, né? Só que ele vai colocando os pontos históricos que aconteceu, das guerras e não sei o quê, então fica meio contraditório. Se está civilizado, por que está tão bagunçado assim? Exatamente, né? Inclusive, deixa eu até dar a fonte aqui desse vídeo, né? Porque algumas informações eu peguei também do canal. O canal chama-se Canal História, Nossa História do YouTube. Eu gostei bastante, né? Tem o professor Luiz Fernando Cristiano, né, o professor, eu gostei bastante, é ele e outros professores que debatem sobre isso, e eu gostei muito, inclusive, quando ele fala também da Mesopotâmia, foi muito interessante, mas esse vídeo das civilizações é muito legal, né, dá uma luz. O que é uma civilização? Civilização, em que conceito? Com seu conceito europeu, porque eu achei brilhante o vídeo dele, porque até já que a Beatriz tocou no assunto, antes da gente fechar essa aula, ele vai falar o seguinte, irmãos, que os europeus, nas suas conquistas, eles precisaram mostrar que eles eram a civilização e que os outros povos não eram civilizados. Então, o que eles estavam fazendo não eram conquistas, tá? Eram levando a civilização europeia para os povos dominados. Aí eu pergunto, é uma boa tese, né? Para quem? Para quem é europeu. Para quem é dominado, isso não é nem um pouco agradável. Pergunta para os chineses se eles gostaram disso, os africanos, né? Mas percebam, irmão, a história ela vai sendo montada sempre de acordo com o quê? Com a história dos vencedores, né? Então, você precisa dar uma boa resposta do que você está conquistando outros povos. Não ficaria bonito, por exemplo, os portugueses dizendo o seguinte: descobrimos um país chamado Brasil e vamos saquear as riquezas dele, porque eles têm muitas riquezas e nós precisamos. O que tem lá nesse país? Tem índios. Não ficaria muito bonito, né, na história mundial essas falas, né? Ou, por exemplo, os espanhóis com relação às Américas, e assim vai, né? Então, é muito curioso essa questão da civilização. Né? Porque esse é um conceito que é baseado na questão da educação. E só que é um conceito civilizatório, é um conceito intelectual, porque os Incas eram um povo muito avançado. Eles são muito avançados aqui na América. E por isso que no vídeo que eu mandei para vocês vai ser muito interessante, é isso que a Beatriz, né, que você está falando. Então, quer dizer, então eles não eram uma civilização, só porque eles não tinham, e aí, por isso, inclusive, eu separei até uma foto aqui para mostrar para vocês, né, que é essa questão só porque eles não tinham isso daqui, olha só que interessante, eles não tinham registro literários, aqui, ó, eles eram pré-literários, então quer dizer que eles não eram civilizados? Não necessariamente, né? Exato. O fato deles não terem registros literários não significa que eles não eram civilizados, né? Claro. É muito curioso, né? Então, irmãos, por isso que a gente está aqui, para queimar a pestana, para aprender, para jogar muitas perguntas, para a gente quebrar várias caixinhas, né, de definições, de conceitos. É óbvio, né, irmãos? A gente não está aqui para reinventar a roda, a gente está aqui para aprender juntos, né? Mas é bem legal, né, Júlio? Porque a questão do desenvolvimento, talvez você tenha uma técnica melhor que eu, mas você não é mais civilizado do que eu. Pelo contrário, você chega aqui, me conquista, toma tudo que é meu e ainda diz que é teu, né? Já a gente vai trabalhar um pouco nessa questão, porque os sumérios, eles são, segundo a arqueologia, eles são quem descobre a escrita, eles que são aqueles que desenvolvem a escrita cuneiforme. Os acadianos aperfeiçoam.
Mas os acadianos vão tomar proveito de tudo isso, né? É óbvio. Irmãos, essa é a nossa história, a história do ser humano, né? Pode ver que o Império Grego foi fantástico no que se diz respeito à helenização no mundo, a questão de divulgar o conhecimento. Mas o Império Romano se estabelece sobre o Império Grego e toma todo o proveito. E aí eu te pergunto, eles fizeram algo ruim de dizer, de se expandir sobre o grego? Claro que não. Pelo contrário, eles tomaram proveito daquilo que era bom. E é essa história humana, né? Aquele que domina sobre o outro, toma proveito sobre aquele conhecimento, aquela cultura, e muitas vezes aperfeiçoa. E em alguns casos até diz que foram eles que inventaram, né? Certo. Em alguns casos, né? Mas e trata o outro que ele domina de bárbaro, como os gregos. Exato. O outro é bárbaro, né? É. É verdade. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo, meus irmãos, que a gente vai voltar para as civilizações, tá bom? Obrigado, Beatriz e irmãos, né? Assistam o vídeo, porque vale a pena, tá? Até já, meus irmãos.